magma se agite e pressione a placa acima dele. Quando chega à superfície, surgem vulcões, como os que formam as Ilhas Marianas. As ilhas a oeste da fossa foram formadas pela subducção. E isso deu aos pesquisadores a pista que procuravam. Pois esse é um processo tão intenso que poderia ter criado a Fossa das Marianas. A placa descendente mergulha no manto terrestre. Neste ponto, as placas que colidem formaram uma fossa, um enorme abismo no leito oceânico. Os cientistas estavam explicando a formação da fossa. Mas havia apenas um problema. E bem grande. Em todo o mundo, as zonas de subducção provocam terremotos e tsunamis. Sabemos que há subducção devido aos terremotos que são os mais devastadores de todos. Foi um desses que gerou o tsunami em Sumatra. E também outros terremotos muito fortes no Alasca e no Chile. Mas a Fossa das Marianas, a zona de subducção mais funda do mundo, não causou nenhum terremoto devastador que se tenha notícia. Os pesquisadores precisavam descobrir por quê. Essa é uma pergunta muito intrigante. Eles esperavam achar a resposta no lado oeste da fossa. Nesse ponto, há uma cadeia de colinas 3 quilômetros abaixo da superfície do mar. Os engenheiros perfuraram as colinas e coletaram amostras do subsolo. Ao analisar as amostras, os cientistas descobriram que as colinas eram vulcões. Mas não expeliam lava. E sim lama. A lama fina é formada por uma rocha macia que foi triturada na zona de subducção. Parece que essa rocha macia pode explicar por que não houve terremotos na Fossa das Marianas. Todos sabem o que é um vulcão, mas nem todos os vulcões cospem rochas em brasa. Há alguns vulcões que lançam lama, e um certo tipo de lama incomum nas Marianas é feito de serpentina, que é uma rocha muito frágil e pode ser riscada com uma faca ou um canivete. Os pesquisadores perceberam que o atrito das placas triturou a rocha e formou uma lama que impede os terremotos. Assim, a lama que sai do leito oceânico formou os estranhos vulcões de lama no lado oeste da Fossa das Marianas. Em outros locais, como os Andes e talvez a Indonésia, temos duas placas que se atritam mutuamente e uma das placas é bem forte. É preciso um grande terremoto para romper essa placa. Mas se as rochas forem frágeis, como são nas Marianas, onde temos essas serpentinas, que são muito fracas, não se precisa de muita energia para que as duas placas deslizem uma pela outra. Finalmente, os geólogos descobriram o que criou a Fossa das Marianas. 50 milhões de anos atrás, a placa do Pacífico deslizou sob a borda da placa das Filipinas. Ao mergulhar no manto terrestre, ela formou a Fossa das Marianas. A placa ainda está se movendo. Como uma esteira transportadora gigantesca, a crosta da Terra move-se na placa do Pacífico, desde a cadeia do Pacífico Leste para a Fossa das Marianas. Hoje, o movimento da placa do Pacífico é monitorado em tempo real. A tecnologia GPS confirmou a teoria. Podemos mesmo colocar um transmissor em uma ilha e voltar ano após ano e realmente seguir seu movimento alguns centímetros por ano para a fossa. Cerca de 7 centímetros de crosta por ano são engolidos pela zona de subducção da Fossa das Marianas.
cada 4 milhões de anos, uma área do tamanho dos Estados Unidos é engolida. A Fossa das Marianas é como uma usina de reciclagem que consome a crosta criada na cadeia do Pacífico Leste. Mas ainda havia um mistério a ser resolvido. Os cientistas não sabiam por que esse é o lugar mais profundo da Terra. Eles achavam que a idade do leito oceânico no fundo da fossa tivesse a resposta. Na verdade, existe uma relação muito próxima entre a idade do leito do mar e sua profundidade na água. Em 1999, uma equipe de perfuração marítima profunda coletou amostras na fossa. O bom da perfuração no leito oceânico é que pegamos pedaços dele. Então, o que eu tenho nas mãos aqui é o material que está passando por subducção na Fossa das Marianas e ele tem 170 milhões de anos. Então podemos dizer com certeza que esse é o leito oceânico mais velho antes de ser engolido pelo manto na fossa. Mas por que essa rocha é a mais antiga no leito oceânico? O leito oceânico na Fossa das Marianas foi criado há muito tempo. Ele foi criado no equivalente ao Pacífico Leste de hoje e só está se movendo por mais tempo do que qualquer outro ponto no oceano antes da subducção. A placa do Pacífico é a maior placa tectônica da Terra, com uma área 11 vezes maior que os Estados Unidos. Quando a crosta emergiu na cadeia leste, 170 milhões de anos atrás, ela era leve e flutuava. Mas ao transpor os 16 mil quilômetros da placa, ela esfriou e ficou compacta e densa. Com o passar de milhões de anos, a crosta densa ficou mais pesada e começou a afundar no manto. Os cientistas perceberam que a crosta na Fossa das Marianas é a mais antiga e, portanto, a mais pesada, e afundou mais no manto do que a crosta de qualquer outro ponto do oceano. Isso explica a incrível profundidade da Fossa das Marianas. O quadro está quase completo. Ilhas vulcânicas que espelham a forma da fossa mostraram aos cientistas que essa é uma zona de subducção. Vulcões de lama explicaram por que ali não há terremotos. Mas uma pergunta permanecia. No extremo sul da fossa, o abismo atinge seu ponto mais profundo, o Challenger Deep, 11 quilômetros abaixo da superfície. A questão é: por que isso acontece? O homem é capaz de transformar esse elemento natural em um material que purifica a água e o ar, principal causa do aquecimento global. A pesquisa na Fossa das Marianas tem um enigma para resolver. No extremo sul da fossa, o leito do mar atinge seu ponto mais profundo, um abismo de 11 quilômetros chamado Challenger Deep. Esse é o ponto mais fundo do planeta. Mas até hoje, os cientistas não sabiam por que essa parte da fossa é tão funda. Talvez a resposta esteja na forma da placa tectônica descendente. O Challenger Deep ainda é um pouco mais fundo por causa de algumas peculiaridades relacionadas ao modo como a placa que desce se comporta. Uma estreita faixa de crosta foi rasgada na borda descendente da placa do Pacífico. Bom, isso tem a ver com o modo em que a tira empurra o manto, onde se tem uma tira estreita, como temos no Challenger Deep. Ela pode afundar quase verticalmente, porque o manto que ela descola pode se mover ao redor dela. Finalmente, os pesquisadores revelaram os mistérios da Fossa das Marianas. E fizeram uma descoberta cujas implicações vão muito além do fundo do mar.